know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it. Todos os dias eu I estou know em you tuas see. mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Esse eu em Plunge the depths where I could make my bed. todo tempo tu és Never went tão out. bom. You're so good Todo at finding fôlego que tenho, lost in the eu mist. cantarei da bondade Depth of your de love. Deus. Such knowledge is too wonderful. Me guia em meio ao fogo, escuridão. I can't Tua even presença me understand. conforta. Sei que és meu Such Pai, knowledge que is too amigo wonderful. é. Canto na bondade. Oh, and I can't even comprehend. Esse eu em I todo know you tempo, see. em todo tempo tu és tão bom. See. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Esse And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Que alegria nós podemos estar na casa de Deus para louvar e engrandecer o nome dEle. Há uma mesa preparada para mim, A presença dos que são contra mim, do seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, exceto misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que nós lutamos as nossas guerras na presença de Deus, que é o nosso Senhor, e é com louvor, com adoração, com gratidão ao nosso Deus. Vocês podem se sentar um pouquinho, que eu vou dar uma... Eu vou ler com vocês em Jó 14, de 7 a 9. Vocês querem abrir? A palavra de Deus diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará muitos ramos, como a planta nova. Que coisa mais linda, gente, essa palavra. Isso foi escrito por Jó. Todos conhecem a história de Jó. Ele estava em profunda dor, em angústia, em tristeza. Tinha perdido a família, os amigos, todas as suas finanças e a sua saúde. Né? Tem trechos que falam que ele pegava cacos de barro para se raspar, para se coçar. Ele chegou no fundo do poço. Mesmo assim, ele se comparava com a natureza. E ele usava a natureza para expressar o que lá no fundo do coração dele ele sabia, ele sentia. Que era dizer que, ao cheiro das águas, um tronco que foi cortado, foi lançado, que as raízes secaram, mas ao cheiro das águas, com um orvalho, um simples orvalho, Deus tinha o poder de fazer aquela planta brotar, aquela árvore brotar. Quanto mais nós que achamos realmente que às vezes estamos largados, né? Prestes a morrer. Ele estava desejando morrer. Jó desejava a morte, que para ele era melhor do que viver daquele jeito. Ele pedia a morte. Mas ele sabia quem era o Deus dele. Lá no fundo, ele sabia quem era o Deus dele. E essas águas são a presença de Deus nas nossas vidas. O pouco dela, basta um olhar de Deus. Basta um simples olhar dele para nos fazer viver, para nos trazer a vida. E na presença de Deus, em oração, em louvor, em adoração, é que nós vencemos as nossas guerras. É neste lugar, é na presença de Deus. Não tem outro lugar melhor para se estar, senão na presença de Deus. Em oração, em louvor e adoração.
Amém, meus irmãos? Vamos levantar novamente, continuar com o nosso louvor, momento de louvor. Nós vamos cantar isso agora. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. E além de brotar, essa árvore ainda dá frutos. Isso é o desejo do coração de Deus nas nossas vidas. Que além de brotar, nós demos frutos. E Ele é um Deus de milagre, nós sabemos disso. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem tu és. Este é quem tu és. Você crê que este é o teu Deus? Esse é o meu Deus. Aquele que faz milagre, que é um Deus poderoso para mudar toda a história da sua vida. Tudo aquilo que te angustia, que te traz tristeza, te preocupa agora, coloca diante de Deus. Entrega diante de Deus a sua vida, o seu problema, a sua angústia diante de Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós podemos estar na tua casa, nós podemos entregar as nossas vidas, os nossos problemas, tudo diante do teu altar, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, Deus, porque não há outro igual a ti. Só tu tens poder, só tu tens poder para fazer todas as coisas. Tu é o Criador de todas as coisas. Basta uma palavra tua, Deus, que tudo será mudado, tudo ganhará vida, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Podemos estar na tua casa te adorando. Aceita nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão a ti, Deus. Nós fazemos isso com sinceridade, Deus, para ti, ó Pai. E te pedimos agora, Deus, que tu abençoes nossas vidas através da tua palavra, Deus. Usa a tua serva, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos, como canal de bênção para nossas vidas, Deus. E que essa palavra possa ser guardada nas nossas mentes, nos nossos corações e transformar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Alô? Tudo bem aí? Graça e paz a todos e a todas. Que bom estar nessa tarde, né, diante do Senhor, estar nesse lugar e poder, né, falar um pouquinho de quão grande é o nosso Deus. Não tem como, né? A gente chega aqui, o coração acelera. Né? A gente treme, mas Deus sabe, né, o propósito dele. E é, né, por ele, né, que a gente aceita os desafios, né, Claudete? Bom, vamos ter uma palavra de oração, né?
Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por esse dia lindo que o Senhor fez. Por essa tarde, Deus, que nós podemos viver, olhar para o Senhor e ver a grandeza do teu amor e do teu poder, Pai. Tu és santo, não há outro além de ti, Pai. É pelo Senhor que nós estamos aqui, é pelo Senhor, Deus, que nós buscamos, Deus, uma vida conforme o teu querer, Pai. Deus, que o Senhor possa mesmo nessa tarde, Pai, me usar com a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim, cumpra-se em mim a tua vontade. Pai, diminua eu para que o Senhor cresça, que as palavras da minha boca não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas, Pai. Ministra, Espírito Santo, o coração de cada um de nós aqui nessa tarde, Pai, para que não saiamos daqui como entramos, mas que o Senhor, Pai, possa mesmo resplandecer em nós e através de nós, em nome de Jesus e para a tua glória, Pai. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de esperança e vida. Nós vamos ler o texto que está em Ezequiel 37, do 1 ao 14. Antes de ler o texto, vamos pensar aqui, onde é que está a nossa esperança, O que a gente tem esperado nessa vida, E em quem a gente tem esperado, colocado a nossa confiança, em quem nós queremos mesmo confiar que pode, atender o nosso pedido. Muitas vezes confiamos que Deus fará no tempo dele, mas não colocamos diante dele as nossas petições, os nossos sonhos e a nossa esperança. Às vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não chega lá, nos pés do Senhor e fala: Deus, eu tenho esse sonho, eu quero, que o Senhor realize. Então nós precisamos, a palavra fala, fazer conhecido, diante de mim, as suas petições. Então nós precisamos mesmo sempre colocar diante de Deus, a esperança, que eu tenho que compartilhar com Deus. Às vezes eu compartilho com o irmão, com a irmã, e Deus fica, mas a nossa esperança, ela tem que ser compartilhada com o Senhor. Então vamos lá, Ezequiel 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, e que digo isto, que disse isso, e o que o fiz. Amém? A gente tem, então, né, nessa situação, uma questão de, digamos, desesperança. Pensa, se você fosse o profeta e chegasse na frente, né, desse vale de ossos secos e visse aquilo ali, né, e o Senhor te perguntasse, né, se acha que eles podem voltar à vida? Né, qual seria a nossa resposta? Então, para nós, uma coisa que é impossível, muito, assim, eu não vi ainda alguém ressuscitar, né? E então muito mais difícil era aquela situação, porque eles já não tinham mais nem carne, né? Não tinha nem pele, não tinha nem nervos, não tinha, eram só os ossos, uma situação muito mais difícil. Mas o que precisava naquele momento? Ter esperança. A gente vê lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 11, né, que os próprios mortos ali haviam dito, né, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos, de todo exterminados. Então, esse exército perdeu a esperança, talvez por isso ele tenha perdido também a batalha, não é? Se pensarmos, né, o que era aquele, né, de quem eram aqueles ossos? Era o exército do Senhor, era o exército do povo de Deus, né, e eles eram homens guerreiros, valentes, né, homens fortes, e naquele momento eles eram apenas ossos secos. Mas Deus é poderoso, né, para fazer mais. Né, e Ele quis fazer isso, Ele quis mostrar e mostrou, né, a Ezequiel o quão grande é o poder dele. Ele foi profetizando, né, Ezequiel foi obediente, de repente, talvez, quando ele viu o início da situação, ele não creu, mas ele obedeceu e foi profetizando, e as coisas, né, foram acontecendo. É muito lindo a gente perceber isso. Quantas vezes a gente fica, essa situação não tem mais jeito, né? Essa situação, né, já foi, né? Que esperança eu tenho nisso? E Deus vem, né, e muda a nossa história, e muda aquela situação, e faz com que a gente possa viver uma nova vida, né, um novo projeto. Deus é maravilhoso. Então, nós não podemos perder a nossa esperança. E perder a esperança é fácil, assim como, né, esses guerreiros perderam a esperança, né, às vezes uma palavra que alguém diz, né, você está tão empenhado, né, em fazer alguma coisa e alguém diz, fala, não, aí você já acaba perdendo esperança, desanimando, né, mas nós sabemos em quem nós cremos, né, e Ele é poderoso para fazer muito mais, né, do que a gente possa pedir ou pensar. Então, a palavra de Deus sempre, né, nos encoraja a prosseguir, né, porque é no Senhor que nós esperamos, é no Senhor que nós cremos. Né? Então, nesse texto, por mais que não houvesse, né, nenhuma chance, digamos assim, de vida, Deus pode trazer vida. Muito mais àqueles que vivem, né, e que, às vezes, vivem como mortos. Então, às vezes, a gente desiste de alguém, né? Quantas pessoas, quantos amigos aí, né, que você orou e, né, não veio para Jesus, e aí você acabou esquecendo, deixando de lado. Né? Mas nessa tarde eu quero te dizer que
Deus continua olhando, que Ele ouviu a tua oração, né? Que você pode ter esperança e voltar a orar, porque, como a Jaque esses dias falou, né, a respeito dela, de tocar, de cantar, de louvar, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, né, em outro lugar, não consegue viver. Então, em nome de Jesus, né? Hoje mesmo, né, que eu estava lendo aqui e tal, e aí eu fui lembrando de algumas pessoas, né, que esteve conosco, que hoje estão no mundo. E aí eu fui profetizando: Deus, vive, né, envia o teu Espírito, faz com que ele possa ou ela possa voltar, né, que elas te ouçam, porque é isso que Deus quer, todos nós aqui diante dele, louvando e adorando, porque ele é único, ele é o Senhor, né? Nesse texto mesmo, por 3 vezes, né, ele diz: e sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas. Não adianta a gente tentar fazer as coisas, né, na nossa própria força, ou fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? Não podemos fazer. Quem pode alguma coisa é Deus, e é no tempo dEle, né, e é da forma dEle. Ele não nos revela como Ele vai fazer, nem quando Ele vai fazer, mas nós precisamos ter esperança, porque Ele vai fazer, amém? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Às vezes, um diagnóstico chega, né, e também nos desvia, né, o pensamento, nos desvia o olhar de Deus, né, nos tira a esperança. Desde fevereiro, eu estou travando uma luta aí com os oftalmos. Os meus óculos estavam, né, já tinham vencido o prazo, né, eu achava que eu precisava trocar, porque os graus já não estavam mesmo tão bons. Isso, em fevereiro, eu fiz uma consulta, e aí o médico disse que eu tinha catarata, precisava fazer cirurgia, que ele ia pedir uns exames. E esses exames custaram muito a sair, né? Aí um dia eu liguei e falei: estou com uns exames assim e tal. Aí ela marcou para daquela semana. Fiz os exames, aí depois, né, para voltar à consulta, outro tempo. E aí, quando eu levei os exames, né, do exame da catarata, ele falou: tem algumas escavações no seu nervo óptico, né? Você tem alguém na família com glaucoma? Eu falei: não tem ninguém. Aí ele falou: tá, nós vamos investigar isso aí então. Mas ele não falou que era glaucoma. Ele falou: porque se, né, for fazer a cirurgia da catarata, melhor que a gente investigue primeiro. Ele falou: porque senão, né, não vai adiantar, não sei o quê. Então, eu vou pedir outros exames. Aí pedi os exames, tal, fiz os exames. O dia que eu levei, ele falou: não era o que eu pensei, né? Inclusive aqui eu tinha pedido oração e depois eu falei que, né, não tinha dado nada, tal, e que em nome de Jesus não há de ser. Então, assim, aí ele, né, disse que não era nada e tal. Daí eu falei assim: mas e da catarata? Eu disse: não, dá para esperar. Aí saí e fui embora. E aquela semana, meus olhos começaram a incomodar muito, né? Como eu dou aula à noite, então chega lá para a 4ª, 5ª aula, eu já estou com os olhos cansados, parece que tem areia, assim, né? Aí eu, né, conversei com meu marido e falei assim: vou fazer uma outra consulta com um outro médico. Ele me botou tanto medo e depois vai dizer que não é nada, né, e agora, né, estando desse jeito, eu vou procurar o mesmo médico, vou procurar outro. Aí fui num outro que fez uma cirurgia, né, meu marido, ano passado, e ele achou assim muito bom. Aí fiz a consulta para avaliar a catarata, levei os exames. Aí ele mediu a pressão e falou: a pressão do teu olho está alta, você precisa usar esse colírio aqui por uma semana, aí a gente faz de novo o exame, se tiver bom, você faz a catarata. Ele falou: porque com a pressão alta não tem como fazer. Usei o colírio, voltei lá, aí ele falou assim: você está com glaucoma. Aí eu falei: ai, Deus, misericórdia, né? Ele falou: você vai ter que continuar usando esse colírio, né, 2 vezes por dia, para controlar essa pressão. E
e eu vou pedir um outro exame, né? E depois a gente vai ver a questão da catarata. Então, assim, amanhã à tarde eu tenho o exame, estejam orando por mim. Mas eu creio, assim, né, que Deus é poderoso para fazer, né? É nele que eu espero, né? Então, eu sei que o diagnóstico que vier, né, que os médicos venham a dar, pode não ser o diagnóstico de Deus, e é o diagnóstico de Deus que eu quero, né? Então, assim, eu sempre quis, né, não vi a hora de me aposentar para poder fazer meus artesanatos, meus bordados, meus crochês, meus tricôs e tudo mais. Daí eu pensei, né, o dia que eu recebi, eu falei, puxa vida, nem me aposentei totalmente ainda, né, e agora eu vou perder a visão, nem vou poder fazer aquilo que eu planejei fazer, né? Aí eu estava fazendo minha devocional na semana passada, e aí, assim, tinha um texto que falava sobre um candelabro que foi feito por Salomão para colocar no templo, né? Esse candelabro ele tinha 6 hastes, né, com 6 lamparinas ali, e um único pavio que ligava todas as lamparinas, e só a central ali, né, a haste central é que recebia o óleo, né, para manter as luzes acesas, né? E aí, assim, né, falava a questão da luz, né, de nós vivermos na luz, né? Quem é que abastecia, né? Então, uma única haste ali, um único lugar, né, era colocado óleo e supria todas as outras, né, as outras lamparinas. Aí, assim, né, foi como Deus falando, eu sou a tua luz, né? E isso, assim, né, pode falar comigo, Deus, não importa o que eu estou passando, o Senhor é a minha luz. Então, né, o que tiver por vir, né, Jesus é a minha luz, Ele é o único e é Ele quem abastece. O óleo que eu preciso, a unção que eu preciso, vem do Senhor. Então, que, né, a gente possa mesmo pensar nisso, né? Nós temos, né, a luz, Jesus já nos tirou lá, né, das trevas e nos trouxe para a verdadeira luz. Então, nós temos essa luz e nós precisamos, né, nós temos que saber, colocar na nossa cabeça que nós também somos luz. Assim como, né, esse candelabro aí, né, ele é sustentado, né, por Jesus, né, a unção, né, porque o óleo tem que subir para cada pavio ali, né? Jesus vem também e nos enche, né? Ele nos dá esse óleo para a gente poder brilhar, né? E Deus sabe onde é que Ele quer que a gente brilhe. Deus nos coloca no lugar certo e na hora certa. Um dia a Laura me falou assim, né? Eu não sabia onde eu ia trabalhar, que escola, e a Laura me falou isso, né? Você estará onde Deus quer que você esteja. E eu tomei posse dessa palavra, né? Então, eu sei que eu estou onde Deus quer que eu esteja. Ontem, na segunda-feira, eu saio de uma escola e corro para outra, né? Tem uma aula, né, no meio. Aí eu cheguei, sentei ali esperando dar o sinal para eu poder começar outra aula. Aí veio um aluno e sentou do meu lado e falou assim, professora, eu quero falar com você. Ele foi meu aluno no semestre anterior. Aí ele veio falar, né, sobre o que eu achava sobre isso, sobre aquilo, que o pai está internado, que o pai sempre bebeu e tal, então está numa situação difícil, e que ele teria bebido na semana passada e passou muita vergonha, não sei o quê, e o que eu achava disso, né? Eu falei assim, quando Jesus, né, foi lá para a cruz, Ele já pagou por todos os nossos pecados. Se você tem vergonha do que você fez, né, o que você vai fazer? Você vai se arrepender do que você fez, né, e Jesus vai segurar a tua mão, vai te levar, né, você já foi, né, esse pecado aí Deus já justificou. Então, Deus sabe, né, onde é que nós precisamos buscar, né, e Ele vai fazer a gente buscar no lugar, na fonte, né? E a fonte é Jesus, não tem outro caminho. Deixa eu ver aqui.
quando Jesus capacitou essa pessoa, né, para fazer esse candelabro, né, porque foi ele que capacitou. Alguém ia conseguir fazer um candelabro perfeito, todo de ouro, sem nenhuma solda, numa peça só? Ninguém faria, se não fosse pela capacidade de Deus, se não fosse o Espírito Santo, né, explicando ali cada detalhe. Onde é que você vai colocar, né, como você vai fazer essa forma aí, né, para fazer esse candelabro. Então, Deus capacita, né, para aquilo que ele quer. Né? E quando eu penso que Deus capacitou esse artesão aí para fazer o menorá, né, o candelabro, né, a mão dele, a obra dele, né, tão perfeita daquele jeito, também ele me capacita a esperar no Senhor, né, a renovar a minha esperança. Então, se, né, por alguma coisa você perdeu a esperança de qualquer coisa, né, pensa nisso. Deus está te ungindo para você voltar a ter esperança, para você acreditar no mais profundo do teu coração que nada está perdido, porque a nossa esperança está no Senhor. Amém? Né, já ministraram aqui o que eu ia ministrar, mas eu não vou pular esse trecho aqui, não. Né? Lá, né, a palavra do Senhor nos lembra, né, em Jó 14, que assim como Deus provê, né, o óleo das lamparinas, né, Ele provê, Ele é também, né, a fonte das águas, né, a nossa esperança, o nosso renovo. Quando você está cansado, né, num dia quente, né, tipo hoje, assim, o que é melhor para você? O que você quer? O que você deseja? Um copo d'água, né? E aí você sacia a sua sede. E é isso que Deus faz quando a gente não tem mais onde buscar, né? Ele sacia a nossa sede, né? Eu vou ler de novo aqui, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá para Jó. Eu acho muito lindo esse texto, muito linda essa palavra, porque, né, ela realmente ela renova a nossa força, o nosso ânimo, a nossa esperança. Então, vamos lá, Jó 14, 7, a partir do 7. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Então, pensa, a água tem cheiro? A água não tem cheiro. Mas aqui diz que só com o cheiro das águas, né, a árvore já pode reviver, né? Então, assim, só um pequeno olhar nosso para Jesus, né, que é a fonte, né, a gente já pode reviver, a gente já pode voltar à nossa vida, né, voltar à nossa esperança, porque a nossa esperança vem, né, pela graça, é do trono de Deus que vem, e não há outro lugar, não tem onde buscar se não for em Jesus. Né? Pensa, né, que lindo isso. A árvore já foi cortada, já não tem mais nem tronco, as raízes já morreram, mas ao cheiro das águas, ela renova, ela brota, né, e como a Adriana falou, e ela dá frutos. Então, nós precisamos, né, permanecer no Senhor, nós precisamos crer que na nossa fonte, né, o rio de águas vivas, né, só vem de Jesus. Ele é a nossa força, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos cuida. Tem uma canção, Amazing Grace. Eu, né, li a história dela e achei assim
bastante interessante. John Newton, que é o compositor, ele era um rebelde, ele era um traficante de escravos. Esse britânico, ele viveu momentos muito difíceis, né, por conta da sua rebeldia. Então, quando adolescente, o pai chegou a colocá-lo no internato, né, para ver se ele se corrigia o caráter dele. Mas não funcionou, porque não era Deus quem estava nisso, né? Não foi Deus que disse para colocar, ou a palavra de Deus, de repente, nem foi pregada nesse lugar, né? E não deu certo. E o pai acabou desistindo dele, ele, né, foi para a marinha, foi para o exército, e todo lugar que ele ia, ele saía por conta da rebeldia, e até que, né, virou esse traficante de escravos e tal. E um dia, o navio... ele estava, né, no mar da Irlanda, lá, e o navio estava para ser engolido pelas ondas, né, ondas por todo lado, e ele com medo, né, e aquele povo que estava junto com ele, todo com medo. E aí ele se lembrou de pedir ao único que podia resolver a situação, né, clamou a Deus. E como ele mesmo disse depois, Deus ouviu. Deus ouviu, né, acalmou a tempestade, né, e eles se salvaram. Aí, a partir disso, ele, né, se entregou a vida para Jesus e começou a andar com ele, né, permitiu que Deus pudesse mudar o seu caráter. Ele permitiu que Deus pudesse mudar o seu caráter. E aí ele compôs essa canção, né, Amazing Grace, que significa graça maravilhosa. E nós vamos cantar um pouquinho dela numa versão em português, né? Então, se você puder ficar de pé, ou se quiser ficar sentado também, fique sentado. Mas só pensa, né? Onde é que está a tua esperança? Nós precisamos da graça, é a graça que nos move. Não é porque nós merecemos. Esse homem, por exemplo, né, ele merecia ser salvo ali, ele merecia, né, voltar para a terra seca. Nenhum de nós merece. Não é porque nós merecemos, mas é porque a graça é do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem nos tira, né, das trevas, é Ele que nos faz caminhar, né? Então, que a nossa esperança seja renovada nessa tarde, amém? Então, vamos cantar. Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
maravilhosa ela é, Pai. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus. É o Senhor quem nos fez, é o Senhor quem nos sustenta, Pai. E não há outro Deus. Serei teu vaso, o Senhor pode mesmo, Deus, abrir os olhos, Senhor, deste homem que tão rude era. Oh, Deus. sublime. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre os olhos, Deus, daqueles que andam no engano, Pai. Que Oh, Senhor, em nome salva o pecador. possamos, Deus, ser luz e que não percamos Fui a esperança, Deus, cego porque e nós sabemos agora em quem temos crido, posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Glórias, Deus, ao teu santo nome, Pai. Oh, Jesus, muito obrigada pelo teu agir, pelo fluir da tua graça sobre nós. Ah, Pai, toma essa igreja nas tuas mãos, Amém, Senhor. Que cada um de nós aqui, Senhor, nesta tarde, possa mesmo se encher, Deus. Ah, Senhor, porque o Senhor é a nossa unção, o Senhor é o nosso óleo, o Senhor é a nossa fonte, Deus, e não há outro. Ah, Jesus, renova, Senhor, a nossa esperança, Pai, para orar por aqueles que nós já até desistimos, mas que continuam no seu coração, Pai. Oh, Jesus, traz mesmo esperança, Senhor, para os corações que já não creem mais, que já não esperam mais, porque já se cansaram. Mas o Senhor sabe o tempo, o Senhor conhece, Deus, os movimentos, Pai. Tu sabes todas as coisas, Deus. A nossa esperança é o Senhor. Oh, Deus, diante de tanta notícia ruim, diante, Deus, de tanta coisa que pode nos fazer tirar os olhos do Senhor, Pai. Que teu Espírito possa mesmo nos manter firmes, Pai, focados naquilo que o Senhor quer que os nossos olhos vejam, Deus. Nós queremos mesmo, Deus, ver a tua glória, Pai. Assim como diz a canção, nós éramos cegos, mas agora nós vemos. Nós éramos, Deus, vidas tortas, Pai, que agora nós podemos mesmo crer que o Senhor corrige o nosso caráter, Pai. E queremos ser melhores, Deus, não por nós mesmos, mas pelo Senhor, para que o teu brilho, Senhor, esteja em nós. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, Deus, essa cidade, Deus. Abençoe e abra os olhos, Deus, de cada um nessa cidade, principalmente, Deus, aqueles que proclamam o teu nome. Oh, Deus, assim como aqueles que estão afastados do Senhor, traga-os de volta, Pai. Traga-os de volta, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, que essa cidade seja mesmo incendiada pelo fogo do teu poder, Amém, Pai. Deus. Que o Senhor possa mesmo, Deus, fazer desta cidade, Pai, o templo do Senhor. Que o Senhor possa fazer dessa cidade um exército, Pai, na esperança do Senhor. Reaviva, Deus. Sopra dos quatro cantos, ó Espírito. Amém. E vivifica esta cidade, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, vem mesmo, Senhor, e faça aqui os teus milagres, Pai. Vem, Deus, e faça mesmo um grande avivamento entre nós. Ah, Deus, por todas as tuas igrejas, Deus, ao mundo inteiro, ao redor de todo o mundo, Pai. Que elas possam mesmo ser reavivadas, fortalecidas, Pai. E que mais e mais pessoas possam vir a crer e confiar e esperar.
somente no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus. Quão preciosa, Deus, é a Tua palavra, porque é ela que nos move. Quão preciosa, Deus, é a Tua palavra, porque ela é a esperança. Quão preciosa é a Tua palavra, Deus, porque só ela é vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor. Guarda-nos, Deus. Leva-nos pelos Teus caminhos, Pai. Amém, não permita, Deus, que nos afastemos dele, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.